pouquinho sobre apego. Sim. Vocês já ouviram falar muito sobre crenças, né? Provavelmente vocês já devem ter escutado falar bastante sobre crenças. E as crenças, elas são responsáveis pelos nossos apegos. E nossos apegos é responsável pela realidade em que a gente vive. Então, é muito interessante isso, porque, veja, quando a gente é muito apegado, por exemplo, a uma opinião, a uma ideia, a uma percepção, a gente tem esse apego porque a gente tem uma coisa que a gente acredita demais, né? Que a gente, para a gente é uma verdade quase que absoluta, quando não absoluta, né? Então, tem coisas que a gente acredita absolutamente. E é tanto que a gente briga, a gente discute, a gente se fecha, a gente tapa os ouvidos, né? Para tudo que for contrário àquilo que a gente acredita. Isso nada mais é do que apego, né? Então, seguindo esse caminho, né, a gente pode pensar o seguinte: vamos pensar, as minhas emoções, que é uma reação química, elas se transformam em sentimentos a partir de uma interpretação que eu dou, né? Então, eu sinto, né, eu tenho uma sensação, essa sensação ela gera um sentimento e esse sentimento é gerado a partir de uma interpretação. Só que essa interpretação, ela se baseia no quê? Ela se baseia nos nossos pensamentos, naquilo que eu penso. Só que meus pensamentos, eles não são assim aleatórios, né? Eles não surgem do nada. Eles têm uma ligação, eles estão atrelados àquilo que eu acredito. Eles estão atrelados às nossas crenças. Aquilo no qual eu costumo acreditar. Então, quanto mais eu me apego, quanto mais eu estou apegado àquilo que eu acredito, mais eu deixo de lado a minha capacidade de questionar meus pensamentos. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho esse apego consistente, esse pensamento ele vem como uma verdade. Por quê? Porque ele tá alicerçado a uma crença. Então, ele se torna inquestionável. Então, se eu tenho uma emoção, se o meu corpo reage de uma forma, e eu acredito tão piamente, tão fortemente, tão arraigadamente, que quando ele reage daquela forma é porque tem algo a acontecer, ou algo aconteceu, eu não vou questionar. Eu já dou o significado. Então, crenças, apegos, reações emocionais. Então, eu acredito, eu me apego àquilo que eu acredito, eu não questiono. Então, se eu não questiono aquilo que eu acredito, eu não vou questionar os meus pensamentos, que são os pensamentos que vão dar o significado, são as minhas crenças, né? E é a partir dos meus pensamentos, que é a crença que vem até mim, até a minha mente, como os meus pensamentos, e aí eu interpreto as minhas reações emocionais. E isso gera os comportamentos que geram os meus resultados. Então, muitas vezes eu tenho um apego muito grande ao passado, então quando eu tenho um apego muito grande ao passado, é porque eu acredito que piamente naquele passado eu fui maltratado, eu fui culpado. Então, eu tenho remorso, eu tenho rancores. Ou eu sou muito apegado ao futuro. Eu vivo no presente, mas eu tenho um apego forte ao passado ou um apego forte ao futuro. Então, se eu tenho um apego forte ao futuro e eu acredito que o futuro é algo incerto, isso me gera medo, me gera insegurança, me gera ansiedade. E tudo está ligado ao quê? Ao apego. Então, a maioria de nós, a gente leva a vida apegados, né, ao que a gente acha ser a realidade. Por quê? Porque a gente fica preso àquilo que a gente conhece, àquilo que a gente acredita que a gente conhece.
aquilo que eu acho que acho. É a forma como eu percebo o mundo. Então, eu tenho um apego ao meu olhar para o mundo. Então, eu olho para aquela realidade como se aquela realidade fosse realmente aquilo que eu percebo. Porque eu estou preso a isso. No livro dos 5 níveis de apego, que inclusive é baseado nesse livro que estou conversando com vocês e que eu vou conversar em alguns vídeos aqui para frente, ele traz um exemplo muito interessante. Ele diz o seguinte, ele diz que quando uma pessoa tomando um gole de vinho, está com uma taça de vinho e bebendo um vinho. E aí, na hora que ele vai beber o vinho, ele se perde nas características, em desmembrar e a comparar aquele vinho com outros vinhos que ele tomou. Então, na hora que ele começa a fazer isso, ele passa com um processo de comparação, de julgamento, ele se prende às características, ao invés de simplesmente vivenciar a alegria daquele momento. Então, ele perde a percepção do momento, do tempo presente. Ele pode estar na melhor companhia, mas na hora que ele, por exemplo, compara aquele vinho a algo que ele já fez um dia, ele para de perceber os sabores e ele vai para aquele momento. Então, naquele momento, será que ele está... Aquele momento jamais será igual a esse, como esse jamais será igual ao próximo. Então, na vida, minha gente, na vida, às vezes a gente vive desse jeito, procurando narrar a vida de uma forma a explicar, a julgar, a comparar, a justificar. Então, a gente procura encaixar a vida em nossas crenças mais arraigadas, nas nossas verdades absolutas, ao invés de simplesmente experienciar. Então, isso é algo que é muito forte em nós. Então, eu gostaria de convidar vocês a refletir um pouco sobre seus apegos. Escolhe um momentinho do teu dia e tenta identificar ao que você mais tem apego. Gente, pode ser qualquer coisa, tá? Desde objetos a pessoas. Simplesmente procura identificar ao que você é tão apegado. Você é tão apegado que muitas vezes nem percebe esse nível de apego. Outra coisa, qual foi a última vez que você conseguiu travar numa comunicação, conversou com alguém ou viveu algum momento sem você estar apegado aos seus pensamentos, ao que você considera que sabe sobre aquela circunstância, sobre aquele tema, que você esteve longe de seus filtros, ou seja, de suas crenças, que você conseguiu enxergar além das suas crenças, ou seja, das suas verdades absolutas. Nos próximos vídeos, nós conversaremos um pouco mais sobre esse tema e você terá a chance de identificar em que nível de apego você se encontra hoje. Eu só te digo uma coisa: você está preso, você vive aprisionado aos seus apegos, assim como eu, assim como todos nós. Mas, quanto mais consciência a gente tiver, quanto mais estado de presença nós estivermos, em estado de presença nós estivermos, mais chances a gente tem de ser verdadeiramente livre. Porque viver a vida preso aos nossos apegos nos tira a liberdade.
a gente fica num ritmo meio que hipnótico, entendeu? Porque é como se tudo fosse sempre ser do mesmo jeito, como se tudo na nossa vida fosse igual o tempo todo. Qualquer momento, igual. Então, reflete um pouquinho sobre isso. Tá, meus girassóis? Então, seja de fato um girassol. Experienciem vivenciar a vida como um girassol. Bye! Tchauzinho! Até o próximo vídeo. E não esquece, ou melhor, lembra de comentar, de curtir, de se inscrever. E eu vou estar sempre aqui, procurando trazer conteúdos legais para vocês, tá? Então, aperte o sininho, assim você é avisado quando eu colocar o vídeo. Ok? Beijos!